É bem difícil transmitir algo verbalmente, sobretudo quando não estamos empregando termos técnicos ou palavras com formas especiais ou significados convencionais. Porém, palavras triviais, como vamos fazer? Porque então, mais difícil ainda, é transmitir a outros a exata significação do que queremos dizer. A maioria de nós, infelizmente, pensa em conformidade com fórmulas. Temos certos conceitos acerca da liberdade, da sociedade, da bondade, da virtude, etc. Com base nesses padrões, pensamos. E se empregamos palavras de significado comum, não adstritas a determinadas fórmulas, dificulta-se a comunicação, porque tem certos conceitos e ideias, e o orador tem de romper essa barreira de conceitos e fórmulas, a fim de transmitir o seu pensamento. Isso é inevitável na comunicação entre pessoas. Você tem certas ideias e quem te fala tem, por assim dizer, de abrir passagem através das conclusões a que chega. Assim, sabendo-se que você tem suas fórmulas especiais e que eu vou fazer uso de palavras comuns, de significados comuns, registrados nos dicionários, podemos agora começar. Nessas palestras vamos tratar de problemas altamente complexos, problemas que requerem profunda investigação e penetração, e uma mente disposta a libertar-se de suas próprias opiniões, conclusões e experiências. Porque é óbvio, a mente necessita de liberdade e da energia que dela nasce para explorar e descobrir. Só em liberdade se pode descobrir alguma coisa, seja no campo científico, seja no domínio psicológico. E como essas palestras versarão sobre matéria psicológica, necessitamos de muito mais penetração, de muito mais liberdade e energia. Já vimos que as palavras têm certos e determinados significados. E devemos ter sempre em mente que a palavra não é a coisa. A palavra mar não é o mar. O oceano, aquela enorme expansão de água, assim como a palavra árvore, não é a árvore. Disso devemos estar sempre lembrados, já que vamos investigar uma matéria sumamente complexa, que exige toda a atenção. Se você se limitar a ouvir uma ou duas dessas palestras, não descobrirá a inteira estrutura do seu pensar e do seu sentir. Tem de escutar toda a série, judiciosa, sã e equilibradamente. Como disse na reunião anterior, cumpre encontrar ordem na sociedade e na liberdade. A sociedade são relações organizadas entre os homens, e nessa organização, nessa sociedade, temos de encontrar liberdade, e nessa liberdade, ordem. Do contrário, não é liberdade, porém uma mera reação contra a sociedade. Quer dizer, muitos de nós, nos vendo os cativos do ambiente, reagimos, nos revoltamos, e essa revolta, segundo cremos, é liberdade. Mas é bem evidente que nenhuma revolta originada de reação traz a liberdade, só traz desordem. A liberdade é um estado de espírito que não resulta de nenhuma reação, tal o comunismo, que é uma reação ao capitalismo. E essa reação, na vida diária ou numa sociedade organizada, só pode gerar mais desordem. Na sociedade existe ordem tecnologicamente, como se vê no mundo inteiro. A ordem é necessária para os indivíduos poderem viver e trabalhar juntos. Toda cooperação exige ordem. Mas essa ordem é um produto da necessidade tecnológica, da necessidade criada pela conveniência, pelo medo e etc. Nessa ordem tecnológica há desordem, porque o homem não é livre. Só quando se compreendem as relações psicológicas entre os homens e nessas relações se estabelece a ordem, só então há liberdade. E isso deve ficar claramente entendido entre o orador e vocês.
Ao falarmos de liberdade, não estamos falando de reação. Estamos nos referindo à ordem que nasce da integral compreensão da psique humana, da essência total do homem, da inteira estrutura sociológica e psicológica do homem. Da compreensão dessa estrutura nasce a liberdade que traz a ordem. Só dentro dessa ordem poderão os homens conviver pacificamente. Tal é o alvo que temos em mira nessas palestras. Isso é, promover uma transformação na mente humana mediante a compreensão das relações sociológicas e psicológicas do homem, pois dessa compreensão nascerá a liberdade, e dessa liberdade a ordem. O que nos interessa, portanto, é descobrir uma maneira de viver em que não sejamos escravos da sociedade e que possamos, ao mesmo tempo, estabelecer um mundo novo, um estado de ordem e não de desordem nas relações humanas. Na sociedade hoje existente, as relações entre os homens são organizadas. Nela há desordem, porque vivemos em conflito, não só com nós mesmos, mas um com os outros. Exteriormente, estamos divididos em comunidades, separadas umas das outras por diferenças idiomáticas, nacionais e religiosas, divididos em famílias, em oposição à comunidade, e a comunidade em oposição à nação e etc. Interiormente, observa-se uma extraordinária ânsia de sucesso, um forte impulso à competição, ao ajustamento, a compulsão da ambição, do desespero, do tédio, da existência de cada dia. O desespero do ente humano que se vê num estado de total e irremediável solidão. Tudo isso, consciente ou inconscientemente, constitui o campo de batalha das relações. A menos que se estabeleça a ordem nessas relações, qualquer que seja o resultado da revolução econômica, social ou científica, é inevitável a desintegração, porquanto não foi compreendida e resolvida e libertada a estrutura da mente humana. Nosso problema, pois, se refere à obrigação que temos de promover uma completa revolução psicológica, porque cada um de nós, cada ente humano, é parte integrante da sociedade e dela não está separado. Não existe isso que se chama um indivíduo. Pode um ente humano ter um nome, uma família separada e etc., mas psicologicamente não é um indivíduo, porque está condicionado pela sociedade, por suas crenças, por seus temores, por seus dogmas, por todas as influências exercidas pela sociedade, pelas circunstâncias em que vive. Isso é bem óbvio. O indivíduo é condicionado pela sociedade em que vive e esta foi por ele criada. Por essa sociedade ele é responsável e somente ele, como ente humano, cabe-lhe promover a transformação. Eis a mais importante obrigação de todo ente humano. Não tem ele de aderir a certas reformas sociais, pois isso seria inteiramente inadequado e absurdo. Como entes humanos, cabe-nos a obrigação de promover uma revolução psicológica que estabeleça a ordem nas relações humanas. Essa ordem só poderá nascer da revolução psicológica. E esta só se realizará quando cada um de nós compenetrar-se de sua enorme responsabilidade. Em geral, cremos que alguém, um outro qualquer, promoverá essa revolução, que por obra das circunstâncias, de Deus, de crenças, políticos, rezas, pela leitura de certos livros, chamados livros sagrados e etc., nossa mente será transformada. Quer dizer, passamos adiante a nossa obrigação a um líder ou guia, a um certo padrão social, uma certa influência. Tal maneira de pensar que denota total irresponsabilidade e profunda indolência. Aí tem, pois, o nosso problema. Eu
não te estou impondo. Você pode não estar cônscio dele, o orador apenas te pede que lhe preste atenção. Se uma pessoa não sente fome, ninguém pode convencê-la de que está com fome. Um corpo sadio, para ter fome, necessita de bastante exercício e não de persuasão. Deve se tornar bem cônscio desse problema, que não há solução na revolução econômica, política ou científica, e que nenhum líder político, por mais tirânico ou bem-intencionado que seja, nenhuma autoridade poderá promover a ordem psicológica. Que ninguém, senão você mesmo, como ente humano, pode promovê-la. Não no mundo celestial, se tal mundo existe, porém nesse mundo e já.